Olá a todos, graça e paz de Jesus. Estamos aqui para mais um EBD online e hoje vamos dar continuidade ao profeta Jeremias. Só recapitulando o que nós vimos semana passada. Semana passada nós vimos o profeta Jeremias, a história do profeta no geral. Hoje eu disse que ia fazer uma parte 2 falando sobre os livros que o profeta escreveu, certo? E aí nós vamos passar sobre os aspectos literários do livro do profeta Jeremias em si e de outro livro que ele escreveu chamado Livro de Lamentações. Vamos trabalhar um pouco aí os aspectos técnicos dele, o que eles significam, qual a importância dele para o povo de Israel e qual a importância dele para a igreja hoje também, ok? Primeiramente, a literatura do profeta. Então vamos passar aqui para o próximo, ok? Eu vou aumentar aquela aqui para vocês. Aí, ficou melhor. Introdução. Já acabei de dar essa introdução, né? Então vamos para o próximo aqui. Livro de Jeremias. Vamos lá, começando aqui. Primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês é que em hebraico, ok? O livro de Jeremias é considerado o maior livro da Bíblia. O maior livro da Bíblia. Ele contém mais palavras que o próprio livro de Salmos. Então você pega, né, todo aquele livro de Salmos com seus 150 poemas ali, ou músicas, seja o que for. Você ainda pega o Salmo 119 e ainda assim não possui a quantidade de palavras que o livro de Jeremias possui, né, no caso. Isso é de uma importância extrema, porque a gente percebe que um só autor escreveu muito mais do que vários autores em conjunto. E a importância literária que Jeremias tem para Israel e a maneira como ele influenciou o povo de Israel literariamente, né? O conteúdo do livro de Jeremias é predominantemente poético, né? Por isso que são poucos os aspectos da vida de Jeremias que eu tratei na aula passada. Então tem muita poesia ali, chamada dos oráculos, poesia geralmente relacionada à destruição, à redenção, enfim. É um livro poético, profecias. As profecias muitas vezes a maioria das vezes eram escritas em forma de poesia. E é um livro que tem muitas poesias proféticas. Muitas vezes você vai ler o texto e Deus ali fala para escrever em metáforas, usando figuras de linguagem, usando uma maneira que o povo iria entender a mensagem, uma maneira que o povo estava acostumado a ouvir as mensagens, ok? Partindo para o próximo ponto aqui, se funcionar, funcionou, ok. Agora a gente já dá para voltar para cá. Quais são os 3 principais aspectos do livro de Jeremias? Nós podemos encontrar 3 principais aqui. O juízo divino, o arrependimento e redenção. Jeremias, como eu falei para vocês, ele é um profeta, como falei para vocês na aula anterior, ele é um profeta ele foi o último profeta antes do exílio na Babilônia, ou antes da Babilônia invadir Jerusalém e destruir a cidade. E ele falou muito sobre o juízo divino. E grande parte das profecias de Jeremias aconteceram já naquele tempo, e algumas sim foram para o futuro, falando sobre a redenção futura de Israel, o retorno do exílio. Juízo divino é o assunto mais comentado no livro. Não é como Isaías, que comentou bastante sobre o Messias, que comentou sobre o juízo também. E não é como Samuel, não é como Ezequiel, Daniel, que fala uma literatura muito apocalíptica, né, escatológica. É um livro que fala predominantemente sobre juízo, sobre ira, sobre Deus literalmente descendo a mão sobre o povo. E essa mensagem central do livro de Jeremias é o juízo divino. E com o juízo vem outras coisas atreladas, que é o arrependimento e a redenção. Aqui, quando Jeremias fala sobre arrependimento, existe a possibilidade aqui de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, eu coloquei aspas ali, ironicamente, né, mudar os rumos da história. Por que eu coloquei isso ali? Primeiramente porque nós temos que entender que a Bíblia ela escreve em 2 perspectivas. A Bíblia ela possui 2 perspectivas que estão acontecendo ali em conjunto, que é a perspectiva divina e a perspectiva humana. Da perspectiva divina, a história já está escrita diante de Deus, não há o que mudar, não tem uma vírgula, um ponto, passado, presente e futuro já estão diante de Deus de uma maneira completa. Desculpa.
Mas para nós que estamos vivendo agora o presente, nós vemos as coisas acontecerem. Então, da perspectiva humana, o arrependimento pode, vamos dizer assim, mudar os rumos do juízo divino na história, certo? Dessa perspectiva apenas. Mas, como Deus enxerga tudo como um todo, não existe possibilidade de mudança na mente de Deus. Mas, de uma perspectiva humana, o arrependimento tira e retira e remove a ira de Deus e, de uma certa forma, muda os rumos da nossa história. Ok? Redenção, outro assunto que é comentado no livro. Haveria futuramente uma redenção dos exilados. Então aí já é a perspectiva divina mesclando com a perspectiva humana. Então Jeremias falava, se vocês se arrependerem, vocês podem mudar o rumo disso aí. Mas em paralelo, Jeremias falava, olha, vai haver uma época no futuro, muito depois do exílio, em que eu vou trazer Israel de volta para sua terra. E isso é muito importante entender, ok? Vamos lá para o próximo ponto. Tratando agora sobre o juízo divino, vamos ver esse verso aqui muito interessante. Pronunciarei contra os moradores destas terras as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram as obras de suas próprias mãos. Então aqui a gente vê claramente Deus falando com Isaías, com Jeremias, sobre o juízo que ele iria trazer sobre a terra. É um assunto que vai percorrer desde o primeiro capítulo até o último de Jeremias e não tem como fugir. E o que isso pode ensinar para nós, como igreja? Isso pode ensinar que nós estamos no meio de um mundo que tem muita malícia nesse mundo, muitas injustiças, assassinatos, estupros, enfim, coisas horríveis que estão acontecendo, corrupção política, uma certa idolatria, vamos dizer assim, e nós não podemos temer decretar e falar do juízo de Deus. Falar para esses malfeitores o seguinte, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. E você pode perceber que muitos dos nossos políticos e ao redor do mundo também não gostam de ouvir mensagens de condenação. Então, por exemplo, quando o nosso Supremo Tribunal Federal ele recebe uma crítica, ele já manda prender. A gente está vendo isso acontecer agora na pele aqui. E é mais ou menos isso que acontecia na época de Jeremias. Quando Jeremias escreveu um livro de profecias contra um rei, o rei foi lá, pegou o livro e queimou ele. Então isso não é de hoje. Como igreja, nós não podemos temer denunciar as mazelas da humanidade e pregar o arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender, senão a ira de Deus vai sim cair de maneira bruta sobre vocês, sem piedade. Falando nisso, em arrependimento, eu já vou puxar aqui para o próximo ponto. Arrependimento. Veja o que Deus escreve, aqui Deus manda Jeremias escrever. Opa, ficou certinho. Jeremias 37, 2 e 3, tá? Cobriu aqui um pouco a minha imagem, mas dá para ler o texto inteiro. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Aqui nós temos um relato muito claro da possibilidade de mudança. Então Deus ele anuncia o juízo, mas ele nunca deixa as pessoas a quem ele anuncia o juízo desamparadas, ou seja, sem uma alternativa, vai simplesmente cair o juízo deles. Eles fizeram coisas terríveis, eles chegaram a sacrificar crianças, fizeram uma grande matança, enfim, chegaram a sacrificar crianças a Baal, né, que eu já comentei isso aqui bastante, parecia ser uma prática comum para os idólatras, sacrifícios humanos, automutilação, coisas horríveis que estavam acontecendo aqui no meio, mas Deus ainda dá uma chance deles se arrependerem dos pecados e serem salvos. Então Deus, eu não vou, se eles se arrependerem, eu não vou derramar minha ira sobre eles. Então você vê que tem um paralelo aqui. Deus ele apresenta o juízo, mas ele apresenta a possibilidade de arrependimento também. Olha, eu vou trazer o juízo sobre você. Você tem feito terríveis maldades diante de mim, mas eu amo você e quero que você se arrependa dos seus maus caminhos e venha para mim. E é por isso que aqui na igreja fazemos também um trabalho tão lindo nas prisões, né? E eu admiro muito isso.
Isso é a expressão mais bela do amor de Deus para os presos, porque por mais que eles tenham feito coisas terríveis na vida deles, eu sei que fizeram muitos deles, Deus quer salvá-los e trazer arrependimento a eles. Por isso eu admiro o trabalho da nossa igreja, o trabalho missionário, de visitar os presos lá nas prisões e pregar a palavra para eles. Eu acredito que, pelo poder do Espírito Santo, eles podem se converter dos seus maus caminhos. E nós vemos exemplos disso na Bíblia também. Ok? Então veja aqui. Falamos sobre o juízo divino. Conectado com o juízo divino, tem o arrependimento. Todo o assunto do livro de Jeremias tem a ver com o juízo divino. Todos eles são interligados. Eu diria que se a gente pudesse fazer um desenhozinho de uma pirâmide aqui, a base seria o juízo. E aqui vem o arrependimento e depois vem a redenção. E se você parar para pensar, a mensagem do Evangelho fala coisas muito parecidas. Tem a base que nós pecamos e todos carecem da glória de Deus, todos pecaram e precisam da graça de Deus. E através do sacrifício de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, se você vê a mensagem de Jeremias, ela se assemelha muito à mensagem do Evangelho. Ok? E o arrependimento de pecados em Jesus também. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais para frente ele fala que o Filho de Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E ainda, mesmo o Evangelho de João diz que quem não crê nele já está condenado. Então nós vemos essa dinâmica no Evangelho também. Juízo, pecado e arrependimento, a possibilidade de salvação da parte de Deus. Amém? Jeremias tem muito em comum com o Evangelho. E dá para perceber, e nós vamos ver mais para frente, que ele influenciou até mesmo em alguns aspectos como Jesus pregava. Vamos lá. Sobre a redenção. Então, como eu falei, tem o juízo, a destruição ali, sobre a destruição de Israel, o exílio na Babilônia. Mais para frente ele fala sobre a possibilidade de arrependimento e mudar todo o rumo dessa história, mas em paralelo, Jeremias ele vai ali profetizar sobre um futuro lá já no exílio, onde Deus traz eles de volta para a terra, certo? Vamos ler esse texto que está em Jeremias capítulo 30, versos de 7 a 9. Vamos lá. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos deste povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então aqui nós já estamos vendo um vislumbre da redenção. Ele está aqui, o exílio está acontecendo e Jeremias já está olhando lá para frente. Mas vai haver uma época em que Deus vai trazer a casa de Israel de volta. Onde nós podemos pescar algo muito parecido com esse texto aqui? Nós podemos pescar lá em Moisés. Quando Moisés escreveu o Deuteronômio, ele deu várias recomendações para o povo antes de tomar posse da terra. Ele falou o seguinte, olha, se na terra que Deus vai dar para vocês começarem a pecar, se desviar e adorar os falsos deuses, Deus mandará, ele vai exilar vocês para outros lugares da terra. E se, mais para frente, Moisés citando, se vocês, olhando para a redenção, olhando para Deus, se arrependerem dos seus pecados, Deus fará vocês voltarem da terra que vocês foram exilados para a terra de Israel. Então isso é muito interessante, porque a gente vê lá no passado Moisés falando, se complementando aqui em Jeremias. Okay? Salomão fala algo parecido também quando ele constrói o templo. Ele fala assim, Senhor, de onde o povo estiver na face da terra, se orar voltado para o templo, simbolicamente é claro, se orar e se arrepender dos pecados voltado para esse templo, traz eles de volta. Então acho isso muito interessante, porque Deus ele já aponta a redenção futura dele em vários pontos da Bíblia. E ele anunciou esse exílio lá em Moisés. Lá em Moisés ele falou, olha, se vocês pecarem,
eu vou mandar vocês para um exílio, mas se vocês se arrependerem onde vocês estiverem exilados, eu vou trazer vocês de volta. E aqui isso está se concretizando em Jeremias. Jeremias está vendo o que Deus falou para Moisés se concretizar nos dias dele. Ok? Agora vamos para o próximo ponto. Eu vou fazer aqui, ainda falando sobre redenção. Coloquei outro texto aqui que eu achei interessante. Não temas, pois... Deixa eu aumentar aqui de novo. Lá em Jeremias capítulo 30, versos 10 e 11. Não temas, pois, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo em sossego, e não haverá quem o atemorize, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Então Deus está falando aqui basicamente isso. Ele está falando, olha, eu vou castigar vocês porque vocês merecem de maneira justa, mas eu vou trazer vocês de volta para a terra. Você vai ver Jeremias falando muito sobre isso, sobre a redenção de Israel. E Ezequiel também vai falar sobre isso, inclusive próximo aula sobre Ezequiel, mas depois eu falo sobre isso. Então, agora vamos fazer um esboço geral do livro de Jeremias. O que ele representa, qual é o conteúdo dele, o que ele está falando, é um esboço que vocês podem ter aí em casa. Eu vou, inclusive, disponibilizar para vocês esse esboço aqui, esse PowerPoint aqui, eu vou deixar num lugar lá para vocês baixarem depois. E vocês podem olhar esse esboço, que é um resumo do conteúdo do livro de Jeremias. Então vamos lá, o esboço. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês. E vou colocar... Opa, não. Eu vou colocar a minha imagem mais no cantinho aqui. Isso. Ok, vamos lá. O esboço. Primeiro, convocação e missão do profeta. Essa é a primeira parte do livro, lá no capítulo 1. Depois, na segunda parte do livro, nós vamos encontrar já as advertências e encorajamentos a Judá. Então, aí, nesse ponto, eu separei de A até K, os pontos, o que está em cada um desses capítulos. Esse segundo ponto, essa segunda parte do livro, vai do capítulo 2 até o 35. Então, o que ele faz aqui? Primeiras pregações proféticas do profeta, dos capítulos de 2 a 6. O ensino, como ele ensinava na casa do Senhor, aliança e conspiração, que as profecias sobre tempo de seca, os capítulos 14 a 15. Provações e consolo do profeta Jeremias, sobre as provações que o profeta Jeremias passava. Aqui uma ordem da parte do Senhor para guardar o sábado ou o Shabat. Aqui no G é aquela famosa metáfora do oleiro, do vaso e do oleiro moldando o vaso. Grande e bela analogia que Jeremias faz aqui. Condenação, reis, profetas e povo. E aqui nos capítulos 21 a 24, Jeremias ele vai delineando o julgamento que Deus vai trazendo a todo o povo, desde os reis para os falsos profetas até o povo. Ninguém que escapava do juízo de Deus. Isso é uma coisa muito interessante que nós podemos ver nos profetas. Quando o profeta ele ia profetizar, ele profetizava a todo mundo, desde a alta casta da sociedade, entre aspas, alta casta, desde a nata da sociedade até as classes mais pobres e mais baixas. O juízo de Deus era o mesmo, não mudava, ok? Deus não tinha preferência por reis, não era como os outros deuses que andavam com seus reis, ou como o faraó, que era considerado uma espécie de deus, ou como o rei de Roma, os imperadores romanos, os césares, que eram considerados deuses também. Não era como estes. O juízo de Deus caía sobre todos, inclusive sobre os reis, ok? Condenação reis. E aqui dos capítulos 25 a 29 nós podemos encontrar as profecias sobre o cativeiro na Babilônia, que de fato aconteceram. Aqui, já do 30 a 33, eu inclusive li alguns versos que estavam entre esses aqui, nós temos ali a promessa de restauração da parte de Deus para o povo de Israel, ok? Aqui, nesses capítulos, nós vamos achar as promessas de redenção ou restauração, trazer o povo de volta para a terra, para reconstruir a terra e provavelmente reconstruir o templo também, Aí entra naquele assunto, na época de Jeremias ainda era o primeiro templo, o templo seria destruído
e haveria um segundo templo. Ok? Vamos lá. Promessas de restauração. Aqui um apêndice histórico. Talvez não seja tão relevante assim. Profecias aqui, provas e sofrimentos do profeta. Aqui está aqueles capítulos, eu falei sobre eles na aula passada, sobre a destruição do livro do profeta, quando ele profetiza, quando ele manda escrever o livro Deus manda escrever, o profeta escrever profecias contra o povo e mandar para o rei, e o rei queima o livro, né? E aqui as prisões injustas do profeta. Aqui na quarta e última parte do livro, que vai do capítulo 39 até o 45, nós temos a destruição da cidade santa. Lá no capítulo 39 nós vamos encontrar a descrição da queda de Jerusalém. No 40 a 41, verso 15, mais ou menos, ali, a ascensão e homicídio de um homem chamado Gedalias. E aqui, parte C, né? Do 41:16 até o capítulo 43, nós encontramos a fuga para o Egito, né? Onde Jeremias profetiza, fala, não vai para o Egito, não foge para lá, que Deus vai mandar juízo lá mesmo também. Aí o povo ignora a ordem de Jeremias e vai lá para o Egito. E aqui, as profecias contra os judeus no Egito. Deus cumpre o que fala através de Jeremias. Aqui um apêndice histórico. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui, achei a seta do mouse. Aqui um apêndice histórico, uma promessa a Baruque. Mas, enfim, não se sabe ao certo, né, não tem um registro escrito da morte de Jeremias. Eu tratei isso também na aula passada. Uma possibilidade que ele foi apedrejado por alguns judeus lá no Egito. Isso é uma possibilidade, mas ainda não é confirmado por fontes históricas confiáveis. Esse é um resumo geral do livro de Jeremias. E vocês podem ver que já tomou 20 minutos da nossa aula, né? O livro é muito extenso. Peraí, eu acho que ainda tem mais aqui. Tem mais, gente, quase que eu ia esquecendo. Deixa eu ver. Volta, quase que eu fui esquecendo aqui. Fora aqueles trechos que eu falei, tem aqui o castigo divino contra as nações pagãs. Então, Jeremias também tinha a mentalidade de que Deus ele não trazia apenas juízo contra Israel, mas contra as nações ao redor. Deus não era só o Deus de Israel, mas o Deus da criação como um todo. E todos eram criaturas de Deus. Então, nós vemos uma larga descrição aqui, ó, do 46 até o 51, profecias contra diversas cidades e reinos aqui. Desculpa. Aqui profecia contra Egito no 46, 47 contra Filístia, depois contra Moabe, contra Amon, contra Edom. Edom, vale a pena frisar que os edomitas eram aqueles que eram descendentes do irmão de Jacó, Esaú. Isso aqui é muito interessante frisar isso aqui. Contra Damasco, contra Kedar e Azor, contra Elão, contra a Babilônia, né? Apesar da Babilônia trazer juízo, Deus ele entende também a perversidade do povo babilônico e traz juízo também contra o povo babilônico. Então Deus, ele, de uma certa maneira, permite que a Babilônia entre com destruição, porém Deus ele não fecha os olhos diante da maldade da Babilônia. Ele também traz juízo sobre a Babilônia. E aqui no 52, um apêndice histórico. Okay? Agora podemos partir para outro livro de Jeremias. O livro das Lamentações de Jeremias. E aqui eu já posso trazer minha imagem para o cantinho de novo. Aqui, ok. Jeremias ele escreveu esse livro, que é um livro, não é muito grande esse livro, ok? Ele tem cerca de 5 capítulos só. Mas é um livro que ele expressa as suas emoções. Ele viu a destruição de Jerusalém, ele foi levado para o Egito forçado, ele foi preso injustamente e ele descreve com o coração dele aqui. Não é mais um livro de profecias aqui, o livro das Lamentações, é um livro de emoções, diria assim, um diário dele, a maneira dele colocar para fora todo aquele sentimento que ele estava como é que eu posso dizer, que estava irritando ele, que estava deixando ele para baixo, ok? É cientificamente comprovado, ok, entre muitos psicólogos, psiquiatras, que o ato de você escrever as suas emoções ou transformar ela em uma forma de arte, seja música, seja uma pintura, seja poesia, seja o que for, escrever as suas emoções é uma maneira que ajuda você a aliviar suas emoções e curar seus sentimentos. Se você tem uma mágoa, tem muitos, você pode pesquisar aí métodos de
de terapia. Tem terapia que o terapeuta manda, olha, se você tem uma mágoa contra alguém, então você faz o seguinte, você escreve uma carta fictícia para essa pessoa. E nela você coloca tudo o que sente. E aí ele vai escrevendo, né? Escreve uma vez a carta, escreve uma segunda vez a carta, escreve a terceira vez a carta. Aí a pessoa pega aquelas cartas e percebe a diferença. Na primeira carta ela estaria muito nervosa ali, muito magoada com aquela pessoa. Na segunda muda o tom e na terceira já houve o perdão. Então parece que a escrita, a poesia, a arte é uma maneira do ser humano colocar suas emoções para fora. E é isso que Jeremias estava fazendo aqui. Deus, pelo Espírito Santo de Deus estava guiando Jeremias a tratar suas emoções para que ele não adoecesse emocionalmente. Certo? Por isso que eu coloquei, descrevi aqui embaixo como o livro das emoções de Jeremias. Vamos para o próximo ponto. Poderíamos chamar, como eu digo aqui, este livro de Salmos de Jeremias. Porque nós vemos poesias nesse livro, né? A semelhança do que acontecia nos Salmos também. Né? O livro das Lamentações de Jeremias é muito parecido com os livros de Salmos. É um livro onde Jeremias expressa suas emoções sobre a queda de Jerusalém, como ele estava se sentindo, e também o livro ele faz parte da liturgia religiosa do judaísmo até hoje. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês muito interessante, ok? Aqui, vou aumentar aqui para vocês. Aqui nós temos o Muro das Lamentações. É uma referência, né, a esse texto de Jeremias. Como o livro de Lamentações ele faz parte da liturgia judaica. Bom, existe um mês, julho mais ou menos no calendário judaico, onde os judeus eles leem publicamente e em alta voz alguns trechos do livro de Lamentações como uma maneira de lembrar do exílio que aconteceu há muito tempo atrás e da destruição do templo que aconteceu 70 anos depois de Cristo, né? Não sei se vocês sabem, mas 70 anos depois do nascimento de Jesus, aproximadamente 30 e poucos ou 40 anos após a morte dele, o que aconteceu foi que os romanos fizeram uma verdadeira chacina em Jerusalém e destruíram o grande templo que havia sido construído ali por Herodes. E aqui sobrou um muro desse templo chamado Muro das Lamentações. E muitas liturgias religiosas são praticadas ali, inclusive, provavelmente, a leitura do livro de Jeremias, onde o povo relembra das aflições que o povo de Israel passou. Isso é muito interessante, o carinho que os judeus eles têm com a própria história e com a maneira de lembrar o que aconteceu no passado e ficar atento aos eventos do futuro para que isso não aconteça de novo, ok? Não somente isso, mas no final da Semana Santa, nos últimos dias da Semana Santa, a Igreja Católica Romana também faz leitura de algum dos trechos das Lamentações, como uma maneira de relembrar aquele momento que Jesus falou: ah, Jerusalém, né? Se você ouvisse, se você soubesse que eu quero, né, trazer você para perto, assim como a galinha traz os seus pintinhos para perto, eu também queria trazer você para perto. Ai, Jerusalém que mata os profetas, enfim. Jesus ele teve seus momentos de lamentações também, uma maneira de chorar por Israel e chorar porque Israel estava distante dos caminhos do Senhor. Isso faz parte da prática litúrgica do povo judeu e também de alguns católicos, ok? Um pouco mais para frente aqui, vamos agora fazer um pequeno... deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Tem alguns slides sim. Ok, agora vamos fazer aqui um pequeno resumo, um esboço do que está no livro de Jeremias, no livro das Lamentações. Um esboço do livro. Separei. São 5 capítulos e eu separei eles em 5 partes. O primeiro capítulo fala sobre as lamentações de Jeremias, a tristeza profunda sobre a queda de Jerusalém. No capítulo 2, nós temos um relato ali de Jeremias falando do juízo que Deus trouxe sobre o povo. Ele fala isso de maneira sentida também, de maneira triste. Ele está com o coração apertado sobre aquilo que está acontecendo. No capítulo 3, ele apresenta suas emoções de maneira inconsolável. Ele fala o quanto ele está triste, o quanto ele está arrasado, derrotado, para baixo, cabisbaixo, depressivo. É
possível que ele tenha passado por um momento de depressão também, falando da doença agora. É possível. Esse tipo de situação, nós vimos ali na história de Jeremias que ele nasceu num contexto muito difícil, onde havia chacina de pessoas ali. Jerusalém foi inundada de sangue, e ele viveu grande parte do tempo sendo injustiçado, sendo ignorado, não casou, não teve filhos. E no final das contas, depois de todo o ministério dele ali, Israel, Jerusalém invadida, e ocorre o exílio da Babilônia. Então ele está muito triste, porque as coisas que ele viu na vida não foram coisas boas assim. E ele está inconsolável aqui, ok? No capítulo 4 acontece a chamada derrota do povo de Jerusalém. O povo é derrotado, o povo de Israel é derrotado, o juízo de Deus cai sobre o povo, e Jeremias expressa isso com suas palavras. No capítulo 5, Jeremias intercede pelo povo. Embora ele tenha entendido que Deus trouxe juízo, ele não deixa de interceder pelo povo, porque ele acredita e confia que futuramente Deus vai cumprir as promessas que ele tem para o seu povo. Mesmo que o povo tenha pecado, Deus vai trazê-lo de volta. E agora nós vamos ler alguns versos que falam isso, ok? Vamos lá. E agora eu vou voltar para cá. Vou colocar minha telinha para cá e ficou melhor de ver. Lá em Jeremias capítulo 1, versos de 1 a 2. Vou voltar aqui a tristeza profunda dele. Vejam só o que está escrito. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se viúva que foi a grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então aqui Jeremias está contrito, ele está tenso e triste sobre a destruição do povo de Israel. Capítulo 2, verso 2. Devorou o Senhor. Veja só como ele relata o juízo de Deus. É muito interessante isso aqui. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e seus príncipes. Uma breve lição que nós podemos trazer sobre esse trecho aqui. Ele não está dizendo assim, puxa, que fatalidade que aconteceu, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Não. Jeremias está falando assim, Deus devorou Israel. Deus, ele profanou o reino e seus príncipes. Quer dizer, foi Deus que trouxe essa calamidade. Diante de toda a maldade que ele estava fazendo, que o povo de Israel estava fazendo. Então Deus, ele não teve piedade diante da maldade do povo de Israel. E nós temos que entender isso de Deus. Deus, ele não tem piedade diante da maldade. Deus, ele não deixa barata a maldade. Deus, ele não vai deixar a maldade passar em pano. Para aquele que está em pecado, ou se arrepende e recebe a redenção em Cristo, ou é juízo, ou é inferno. E nós não podemos perder essa essência de pregar sobre juízo divino e alertar as pessoas sobre a destruição que está por vir. Se nós ficarmos amaciando o ego das pessoas e parar de falar sobre juízo divino, quando o juízo divino vier, muitas pessoas vão falar assim, puxa, ou vão deixar de acreditar em Deus porque não foram treinadas a acreditar em Deus e não foram treinadas a acreditar num Deus que traz juízo, ou vão ter a sua fé abalada, ou vão, ir para outra religião, ou vão entrar em uma crise profunda, porque não entenderam o Deus bíblico. Então nós precisamos falar sobre o juízo divino, que o juízo divino está sobre até mesmo algumas pessoas das igrejas, que estão dentro da igreja, mas não são salvos, que estão entre o povo, que fazem parte do povo de Deus, como o povo de Israel fazia parte, mas não são eleitos, vamos dizer assim, não são ovelhas do rebanho de Jesus. Ok? Então, nunca podemos perder de vista a mensagem sobre o juízo divino. Amém? Passando para o próximo texto. Em Lamentações, capítulo 3, versos de 21 a 23. Aqui o profeta, eu falei sobre aquele processo, né? Escreve uma vez, escreve duas, e na terceira já está mais aliviado. Veja o que o profeta escreve no capítulo 3, versos de 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua
fidelidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Ok, então o que o profeta está falando aqui exatamente? Vamos lá. Ele, apesar de estar inconsolável, ele não perdeu as esperanças dele. O que isso significa? Que embora ele tenha pregado contra Israel, sobre o juízo divino e tudo mais, ele jamais deixou apagar no coração dele o amor que ele tinha em Israel. O que isso significa? Que nós não podemos ser aquelas pessoas apenas ríspidas que falamos sob juízo divino com raiva e somos, como é que eu posso dizer, intolerantes com quem pensa diferente ou com quem está no erro. Nós não podemos ser assim. A igreja precisa rever urgentemente como trata os pecadores também. Precisamos falar sobre o juízo divino, mas precisamos ter tato com as pessoas como Jeremias tinha. Jeremias, ele, apesar de falar contra Israel em grande parte da sua vida, ele escreve esse trecho aqui demonstrando o seu amor a Israel, demonstrando que ele teve tato. E você pode ver que todas as vezes que Jeremias falou contra Israel, ele falou com um certo tato. Então, igreja, vamos falar sobre juízo divino, vamos falar assim, mas vamos falar em amor, vamos falar em respeito e com cuidado, para que nós não possamos ser apenas juízes e não pessoas que pregam arrependimento e salvação e o amor de Deus e as misericórdias que existem nele a cada manhã. Amém? Então, finalizando, gente, isso aqui, o que podemos aprender com o livro de Jeremias? O livro de Jeremias, ele define, de uma certa maneira, a maneira como o povo de Israel enxerga Deus. Então, enxerga Deus como um povo amoroso, e como um Deus amoroso, enxerga um Deus também como um Deus que traz a calamidade quando seu povo comete terríveis maldades. E nós precisamos ir lá fora e pregar destemidamente, como Jeremias pregou, sobre o juízo divino. Precisamos urgentemente falar às pessoas, olha, Deus está às portas, o reino de Deus está próximo, o juízo de Deus está às portas e você precisa ser salvo. Essa é a mensagem que devemos pregar. Mas com amor, com carinho, com paz, respeito, com sabedoria, com tato, para não sermos também insípidos, pouco amorosos, intolerantes entre aqueles que não conhecem o Evangelho também. Vale a pena lembrar aqui do histórico de Nínive, né, quando o Jonas ele olha para os céus e fala, Deus, por que você quer salvar esse povo aqui tão rebelde, tão ruim? E Deus fala, esse povo não conhece, não sabe distinguir a esquerda da direita, quer dizer, esse povo, apesar da maldade, ele é ignorante quanto à maldade, ele não conhece o caminho da verdade, por isso que eu quero salvá-los. Deus também entende isso. Muitas pessoas estão aí e não conhecem a mensagem do Evangelho, e praticam a maldade porque não conhecem a verdade. E Deus, vamos dizer assim, entre aspas, porque Deus conhece todos os corações, mas Deus está dando o benefício da dúvida para elas e a oportunidade de se arrependerem de seus pecados. Então vamos pregar em amor, mas não podemos esquecer do juízo, do tato e da sabedoria ao pregar. E precisamos entender que muitas aflições vão cair sobre nós, mas que Deus ele nos fará ver maravilhas ainda enquanto estivermos em vida e que as promessas dele sempre vão se cumprir. Não importa as calamidades e o juízo dele que esteja às portas. Amém? Irmãos, por isso foi isso hoje, a aula. Semana que vem vamos continuar com a série dos profetas. Só que dessa vez vamos falar sobre Ezequiel, o próximo tema, tá? Vamos falar sobre esse grande profeta também, que já foi no período do exílio da Babilônia. Ok? Deus abençoe vocês. Aproveitem o domingo de vocês com a família de vocês. Teremos culto à noite. E que o Espírito Santo possa ministrar o coração de vocês durante esse domingo. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.